No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Vamos para mais uma edição do Rádio em Revista, sempre levando para você os destaques aqui do nosso jornal diário. São entrevistas com profissionais de vários setores que esclarecem as dúvidas sobre saúde, economia, lazer, educação. Eu sou Luciano Teixeira e eu preparei um programa especial para você. Então, vamos para mais essa edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre educação ambiental. Você sabe como descartar corretamente seu lixo eletrônico? E mais, você sabe o que é logística reversa? Então, esse termo pouco conhecido nada mais é do que dar vida útil a um material que será simplesmente jogado no lixo. Para saber mais sobre esse assunto, o Fábio de Lima e a Priscila Silvério entrevistaram Humberto Barbato, que é presidente de uma gestora sem fins lucrativos que trabalha com logística reversa de eletroeletrônicos. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Humberto, para começar esse nosso bate-papo, explique para o nosso telespectador o que é exatamente a logística reversa. A logística reversa é a atividade que você faz quando um bem de consumo ele termina a sua vida útil. Então você precisa fazer com que ele retorne às suas origens. Ou seja, você tenta fazer com que aquele bem que teve uma utilidade num determinado momento e hoje não tem mais utilidade, ele possa ser desmontado, ele possa ter as suas principais matérias-primas reutilizadas. Isso é uma forma de você fazer sustentabilidade. Uma forma de você evitar que você consuma matéria-prima virgem para a produção de novos equipamentos. Então, a logística reversa é todo esse trabalho de você retirar da mão do consumidor e dar a destinação adequada para o resíduo, no nosso caso, o resíduo eletrônico. O que são, então, os resíduos eletroeletrônicos, né? O que realmente ali de um equipamento pode ser reutilizado? Olha, resíduo eletroeletrônico é todo produto que você um dia utilizou e que nesse momento você deixou de utilizar e que se encontra lá na tua casa, numa gaveta, e se encontra na nossa casa, um fone de ouvido antigo que parou de funcionar, um telefone celular que se quebrou e que você substituiu, um computador antigo que você não usa mais, ou então também um liquidificador, um ferro de passar, um cabo elétrico, enfim, todos esses equipamentos que um dia foram utilizados dentro da lógica do ambiente eletroeletrônico e que agora precisam ter uma destinação adequada. Você, como eu, nenhum de nós gosta de pegar um equipamento como esse e jogar no lixo. Não é o local mais adequado. Nem o equipamento eletrônico, nem as pilhas e baterias devem ser jogadas ao lixo. Então, a gente está dando uma destinação adequada para esse resíduo eletrônico. Humberto, você disse que nenhum de nós gosta de jogar esse tipo de produto, né, no lixo, quando não nos serve mais, mas a gente sabe ao mesmo tempo que o Brasil é um país grande, nem sempre tem ali áreas de coleta, às vezes próximo do consumidor, o consumidor às vezes falta também informação onde estão os pontos de coleta e muita coisa vai para o lixo. A minha pergunta é o seguinte, se o Brasil ainda joga muito lixo eletroeletrônico fora, descarta, sendo que ele poderia ser reaproveitado. A gente está jogando muito dinheiro no lixo? Estamos jogando dinheiro no lixo, sim. Isso você tem toda a razão. Até porque o equipamento eletroeletrônico, ele não só você recupera plástico, aço, cobre, você recupera até metais preciosos, em quantidades pequenas, é verdade, mas você recupera até metais preciosos nesses equipamentos. Então, o que vem acontecendo é que nós fizemos, a partir do ano passado, um acordo com o Ministério do Meio Ambiente e todo o setor eletroeletrônico, desde da indústria eletroeletrônica até o comerciante, o importador, ele tem uma obrigação de dar uma destinação adequada, de auxiliar o consumidor na destinação adequada. Então, a gente vem fazendo algumas campanhas no sentido de divulgar pontos onde o consumidor, onde a população, de uma maneira geral,
possa fazer o descarte. Porque, evidentemente, se nós não trabalharmos em informar onde estão esses locais, o consumidor, a população, não vai saber onde ela deverá descartar esses produtos. É por isso que, muito provavelmente, você deve ter na tua casa, pela tua responsabilidade social, você deve ter uma gaveta onde tem uma série de produtos lá que vão passando o tempo e que você gostaria de poder saber onde existe um ponto de coleta para poder colocar. Hoje nós já começamos esse trabalho, começamos no ano passado, já temos no estado de São Paulo, em 79 cidades, nós temos aí 280 coletores de produtos eletroeletrônicos. Agora, só que isso é um trabalho que vem sendo feito gradativamente, não dá para a gente fazer no país inteiro. Então, neste ano de 2020, nós devemos chegar já em 13 estados do Brasil. Por enquanto, estamos em São Paulo e no Distrito Federal. E agora vamos para outros 13 estados do Brasil, de forma que a gente possa, a cada dia, incentivar mais a coleta do resíduo e a coleta de pilhas e baterias. Eu queria que você falasse também para a gente o impacto, então, desse descarte quando ele é feito de forma errada. O meio ambiente sofre com isso de que maneira? Você pode, evidentemente, poluir um lençol freático, porque, evidentemente, esses resíduos, uma vez jogados indiscriminadamente num lixão, que fosse assim, o que vai acontecer? Vai haver a degradação do ambiente, você não está dando a utilização adequada para aquele plástico, para aquele aço, para aquele fio de cobre que tem lá, e isso acaba por prejudicar principalmente os lençóis freáticos, que são fundamentais para que a gente tenha uma água de boa qualidade. Então aí o tratamento de água ainda vai ser mais exigido. A partir do momento que você começa a fazer o tratamento adequado no resíduo, e isso aí com todos os resíduos, uma vez você dê o tratamento adequado, você está, na realidade, fazendo uma preservação do meio ambiente. Humberto, você acha que falta também um pouco de campanhas, né, na mídia, explicando para os consumidores a importância do lixo eletroeletrônico, a importância do devido descarte, falando na mídia local onde ficam os pontos de coleta? Você acha que falta também um pouco de informação para a população? Eu diria para você que falta essa informação, entretanto, é porque nós estamos numa fase, teoricamente, de início de projeto. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos que fazer um projeto piloto, o projeto piloto foi um projeto que foi desenvolvido por hora só no estado de São Paulo. Então, o ano passado, o ano de 2019, ele foi um projeto onde a gente tratou de desenvolver, de fazer toda uma experiência no estado de São Paulo, e a partir dessa experiência que nós estamos incrementando. E isso, uma coisa que é muito importante, é fazer as campanhas locais, utilizando a mídia como vocês estão me dando essa oportunidade de fazê-lo. Quanta gente não está vendo, né, a TV Alesp? Isso vai fazer com que muita gente vá se preocupar em procurar onde existe um local adequado para fazer o descarte. E esses locais adequados, no próprio site, tanto da Green Electron como da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, você tem listado todas as cidades do estado de São Paulo onde já existem esses pontos de coleta. Para o ano que vem, nós temos um compromisso de retirar de tudo que é vendido, 3% ser colocado, até chegar no ano de 2025, quando nós vamos ter que retirar 17% de toda a produção de eletroeletrônico, esses 17% vai ter que ter um descarte adequado. Então é um processo gradativo, você tem que ir fazendo campanhas e educando as pessoas para que elas possam, inclusive, se livrando desse passivo que ela tem dentro de casa. E diversificando também os pontos de coleta, né, Humberto? Porque aqui em São Paulo até acaba sendo um estado referência nisso. Muitas vezes você entra em supermercados aqui em São Paulo e você encontra pontos de coleta.
Mas se você não está no supermercado, já fica mais difícil de você encontrar esses pontos de coleta. Se você sai do estado de São Paulo, nem sempre no estado que você está, nem nos supermercados tem o ponto de coleta. Então acho que precisa diversificar os pontos e comunicar para a população, porque aí todo mundo ganha, né? Ganha a indústria de eletroeletrônicos, que acaba tendo muita matéria-prima de volta, né? Ganha a população, ganha o meio ambiente. É o ganha-ganha, né? É um jogo de ganha-ganha, Fábio, você tem toda a razão. Agora, nós começamos, como eu te falei, no estado de São Paulo. Para esse ano aqui, nós estaremos chegando em 13 estados da federação e na medida em que a gente vai se colocando nesses novos pontos, nós vamos fazendo a divulgação local, pela mídia local, desses novos pontos, dando conhecimento à população. E é muito importante também, por exemplo, o trabalho junto às escolas. É você colocar um ponto de coleta. Nem sempre adianta você deixar um ponto de coleta eternamente num local, porque a pessoa acaba se acostumando com aquele ponto de coleta. O importante é que você possa sempre estar lembrando as pessoas que eles devem descartar adequadamente e que existe um ponto de coleta que dessa vez está muito próximo da residência dele ou na escola da criança. Nós temos que fazer esse trabalho e a gente tem feito esse trabalho com muita seriedade justamente junto às escolas, de tal forma que as crianças comecem, desde muito tenra idade, a ter essa responsabilidade social, a ter essa responsabilidade em fazer o descarte adequado, principalmente do equipamento eletrônico, porque, evidentemente, ele é um equipamento poluente e ele tem que ser, como qualquer equipamento, uma vez utilizado, uma vez cumprida a sua vida útil, ele tem que ter uma destinação adequada. Estamos na era do cuidar. A expressão define bem o momento que todos nós enfrentamos com medos e dificuldades que a pandemia do coronavírus trouxe. E esse assunto foi tema de uma entrevista que o Guga Mendonça e a Melissa Araújo fizeram com Áurea Barros, que é superintendente do Instituto Brasileiro de Aprendizagem do Saber, o SAB, uma organização sem fins lucrativos que está com um projeto muito interessante: selecionar e amparar 12 instituições que promovam ações na área de saúde. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Agora é importante, né, você começar essa participação explicando para nós o que é o Projeto Bases. O Projeto Bases é uma trilha de capacitação realizada pelo Instituto SAB em parceria com a Fundação Dom Cabral, onde nós levaremos todo o conceito na área de gestão e governança a gestores de pequenas iniciativas sociais na área de saúde. Áurea, você poderia exemplificar para o nosso público as iniciativas que podem participar do projeto? Sim. Bom, para participar, a iniciativa precisa estar voltada à área de promoção da saúde e qualidade de vida nas comunidades, né? É importante que o gestor consiga demonstrar no ato da sua inscrição que existem pessoas comprometidas de forma permanente com este projeto. Agora, essas pessoas podem ser, por exemplo, apenas voluntários, né? Não é necessária que essa iniciativa esteja formalmente constituída, portanto, podem participar de pequenas iniciativas sociais formais e informais. Importante também que essa iniciativa esteja aí na primeira década de atuação. Quais são os critérios que o projeto deve seguir para participar da seleção? Certo. Bom, então, no primeiro momento, né, dentro do período do nosso edital, mandar todas as informações que já solicitamos. Realmente, para participar, não há necessidade, então, do encaminhamento de nenhum tipo de documentação. É importante nós reforçarmos isso para as pessoas que estiverem nos ouvindo e que tiverem interesse em participar. É um processo bastante desburocratizado e que você que nos ouve tem interesse em estruturar a ação social que você começou junto com outras pessoas na sua comunidade para ampliar o impacto social que você gera no seu local de atuação. Agora, como que é o processo de capacitação dessas entidades? Certo. A trilha de capacitação, ela vai ser
formada por um conjunto de 8 workshops, tá? Sendo 7 workshops trabalhados nas áreas de estratégia, governança, pessoas, finanças, mobilização de recursos, processos e comunicação. E esses são 7 workshops. E um 8º workshop, onde nós teremos a celebração, a apresentação do impacto social promovido por esses projetos e também vamos oferecer para as 3 iniciativas que mais se destacarem um investimento do Instituto SAB como doação de R$15 mil. Além disso, cada uma das 12 iniciativas que nós queremos selecionar e contemplar, nós também vamos doar notebooks com acesso à internet durante todo o período de doação do programa Bases e também com o pacote Office, porque as iniciativas sociais, nós sabemos que elas, principalmente os pequenos, trabalhando nas comunidades, existe muita dificuldade para ter acesso a recursos, para mobilizar recursos, né? Ter a estrutura mínima necessária, que mesmo considerando a ação social, se faz importante para o acesso aos recursos, e no meio em que vivemos hoje, o simples acesso à internet, que hoje está nos colocando em contato aqui, pode ser um grande desafio para essas iniciativas nas suas comunidades. Áurea, qual que é o impacto de apoiar projetos sociais na área da saúde no momento que a gente está vivendo tão atípico aí para todo mundo? Olha, Melissa, em primeiro lugar, todos nós estamos afetados, né? Para além daquilo que é o comprometimento mundial na área da saúde, mas falando do Brasil, tudo que temos sofrido na área da saúde, poder alcançar as pequenas comunidades que nesse momento, se nós falarmos de solidariedade, com certeza nós já conseguiríamos aí mapear um grande conjunto de pessoas, não é? Que se uniram, seja para mobilização de alimentos, de acesso aos recursos de saúde, que ainda são escassos em algumas regiões, ou se não escassos, são difíceis, né, de alcançar. Então, a importância aqui é justamente podermos nos aliar, né, a quem, diante da dificuldade que todos nós enfrentamos, poderíamos falar de saúde mental, por exemplo, não é verdade? Que tem sido um desafio para todos nós no momento da pandemia, mas é nós criarmos uma forma assim concreta, uma solução concreta que possa alcançar e oferecer estrutura a essas pessoas que, diante da situação da pandemia, ou mesmo aquelas que já vinham com algum projeto social nas suas comunidades, mas também nesse momento da pandemia se viram em maiores dificuldades, né, para oferecer estrutura, expansão e, com certeza, aumentar o impacto social dessas pessoas e seus projetos na sociedade. Como que as pessoas podem fazer para participar desse processo, desses projetos? Para participar, basta acessar o site Instituto SAB, institutosab.org.br/bases, bases com I, nesse caso aqui do projeto. Tá? Lá você vai encontrar um edital com todo o detalhamento do programa e também um pequeno formulário que tem perguntas colocadas de forma muito simples mesmo, que vão buscar informações para o nosso contato com a pessoa que é responsável pela iniciativa e espaço para que ele descreva, resumidamente, qual é o problema, qual é o desafio social na área de qualidade de vida e promoção de saúde que ele encontra na comunidade, qual é a solução que ele e as pessoas que se uniram nessa iniciativa oferecem. É importante que o responsável pela inscrição descreva quantas pessoas, em que comunidades atuam e algumas outras perguntas mais voltadas ao tempo que essa iniciativa já existe, se ela já mobiliza recurso ou não e se existem formas, mesmo nas redes sociais, para que nós possamos conhecer melhor a iniciativa. A partir desse momento, nós entraremos em contato, nossa meta é selecionar 12 iniciativas, então, que receberão os computadores, o acesso à internet, o acesso às ferramentas que a Fundação Dom Cabral disponibilizará, assim como o contato direto com os profissionais especialistas na área de gestão e governança.
Legal. É importante também a gente falar da pandemia. Ela trouxe vários impactos e até alguns positivos. Essas novas iniciativas, por exemplo, né? Qual que é a importância disso para a população? Fica, ao meu ver, também um legado não só, então, vamos ressignificar o que a gente está conversando aqui, né? Que não é só falar da dificuldade, mas da solidariedade, né? Do entendermos que estamos na era do cuidar, né? De repente nos vimos presos, não vamos dizer, mas assim, com a nossa liberdade, né, comprometida, nosso ir e vir comprometido com aquele que está tão perto de nós sofrendo, e fica assim, um mapeamento de todas as ações pequenas ou de grandes empresas que surgiram. Então, acho que é o legado que a gente quer identificar. E nós partimos desse princípio, né, de que o que nós vamos encontrar, o que estamos encontrando, porque nós estamos em meio às inscrições, já recebendo inúmeras e constatando o que eu estou falando agora, que as pessoas estão se articulando para ajudar, para solucionar, né, partindo do ponto de vista que no dia a dia, no problema que está ao nosso lado, principalmente em saúde, a busca pela solução parte da minha atitude, da sua atitude, né? Dos canais que temos abertos. E é por isso que o Instituto SAB se mobilizou e está investindo recursos no financiamento desse projeto, que é um projeto que nós já tínhamos pensado há algum tempo, mas que também cogitou-se não ser executado devido à pandemia. Então, o que nós fizemos foi também deixar o nosso legado, né? Transformar ele para um ambiente virtual, para que a gente possa alcançar. Então, é um exemplo que todos juntos podemos enfrentar e buscar soluções para tudo isso que a gente está vivendo por causa da pandemia do Covid-19. O especial Rádio em Revista volta já já, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre saúde. Saúde mental de crianças e adolescentes em tempo de isolamento, escola para muitos ainda não presencial, medo e ansiedade causados pela Covid-19. A Melissa Araújo entrevistou o psiquiatra Guilherme Polanzik, coordenador do Programa de Diagnóstico e Intervenções Precoces do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP. E o Guilherme falou da importância de se observar e validar o sentimento das crianças e adolescentes em caso de suspeita de algum problema mais evidente. A procura de um especialista é indispensável. Doutor, você realizou uma pesquisa na internet com entrevistados entre 5 e 17 anos para entender como a pandemia atingiu essa faixa etária. Qual a idade teve o psicológico mais atingido com o impacto do isolamento? O nosso estudo Jovens na Pandemia ainda está em andamento. Nós temos atualmente cerca de 10 mil famílias participando nas análises preliminares, em que nós buscamos entender quais são os fatores que se associam a mais sintomas de ansiedade, mais sintomas depressivos. A idade não foi um fator que fez uma diferença grande. Então, nessa amostra, a pandemia parece estar afetando todos, crianças, adolescentes, de uma forma similar. É claro que existe uma grande variabilidade, não só em função da idade, mas em função da presença de estresse nos pais, do nível socioeconômico. Aqueles em menores níveis socioeconômico sofrem mais, têm taxas até 2 vezes maior do que aqueles em maior nível socioeconômico. O sentimento de solidão é outro dos fatores que aumentam a chance de uma criança adolescente apresentar níveis maiores, aumentados de ansiedade e depressão nesse momento. Doutor, quais foram os sintomas que o senhor que foi observado na pesquisa aí com esses pacientes, com essas crianças afetadas pela pandemia, de algum modo?
Esses não são pacientes, é importante entender, isso é uma amostra da população. Através da internet, as pessoas ainda têm a possibilidade de participar através do site www.jovensnapandemia.com.br. Nós avaliamos principalmente sintomas de ansiedade e depressivos, e que são realmente as manifestações mais frequentes que as crianças têm apresentado nesse momento. Então, medo, tristeza, sentimento de solidão, sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, e também muitas crianças com irritabilidade, sentindo mais frequente raiva, sem paciência, conflitos em casa. Esses são os fatores, são as manifestações mais comuns nesse estudo, e é também o que nós observamos na clínica. Doutor, como que os pais podem, de algum modo, amenizar esse impacto do isolamento nas crianças e evitar que isso se torne um transtorno? Um dos aspectos importantes são as próprias emoções, comportamentos dos pais. Então, é importante que eles tenham ideia do que eles estão sentindo, do que eles estão pensando, como eles estão se comportando e o quanto isso está se refletindo para os filhos. Comumente, os pais estão ansiosos, irritados e transmitem isso para os filhos nas diversas interações. É importante que as crianças tenham uma rotina de sono, de alimentação, atividade física, estudo. Isso se perdeu largamente nesse momento, então nós vemos muitas crianças dormindo muito tarde, usando eletrônicos de uma forma ininterrupta, muitas vezes até o horário de dormir. Algumas crianças relutando muito para a atividade escolar ou mesmo não realizando atividades escolares. As rotinas são muito importantes para as crianças, então é importante mantê-las. O convívio com amigos, quando possível, mantendo todos os cuidados necessários nesse momento, pode ajudar também. Espaços abertos, parques, oportunidades que as crianças tenham para correr, para brincar, enfim, são muito importantes. E quando existem essas manifestações das crianças, ou seja, quando claramente elas contam que estão sentindo medo, tristes, é importante falar sobre isso. É importante validar o sofrimento que as crianças têm. Então, aquela ideia de que, todo mundo está passando por isso, você não deve sofrer. Isso não ajuda quem está sofrendo. Então, é importante validar, dizer, realmente você tem razão por estar sofrendo, é uma situação difícil, todos nós estamos sofrendo, vamos conversar sobre isso, entender os sentimentos, e aí, conforme a situação, existem estratégias mais ou menos específicas e que, dependendo da intensidade, aí é necessário um profissional que oriente nesse sentido. Doutor, quais são os sintomas, qual o indicativo que essa criança precisa de um atendimento profissional? E aí eu queria também perguntar também se esse atendimento profissional inclui medicamentos ou se é uma terapia mesmo. Sintomas, comportamentos que se desviam muito do habitual daquela criança. Comportamentos que claramente mostram que ela está sofrendo, que existe um prejuízo na vida dela, então, eventualmente, o relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos é cortado, a criança não brinca, ou brinca, se diverte muito pouco, há prejuízos na escola, comportamentos que, eventualmente, podem chamar muito a atenção, muita agressividade, muita tristeza, pensamentos repetitivos sobre morte. Então, esses são alguns, não são todos, são alguns dos indicativos de que realmente existe uma condição mais importante, eventualmente mais séria, e que é fundamental que um profissional avalie. A avaliação precoce dos problemas pode evitar que eles se desenvolvam, evoluam e que, eventualmente, a gente tenha um transtorno mental que gere prejuízos que vão se acumulando ao longo do tempo. Doutor, o tratamento, o que pode ser feito, depende da situação e depende da intensidade. Algumas situações a medicação é importante, outras situações a medicação não é necessária.
Nós continuamos falando sobre saúde e agora eu separei uma entrevista sobre anemia falciforme. Você sabe o que é essa doença? O Fábio de Lima e a Lilian Busato conversaram sobre esse assunto com a Sheila Ventura, que é coordenadora legal da Associação Pró-Falcêmicos. E a Sheila explicou quais são os tratamentos mais indicados para as pessoas que sofrem com anemia falciforme. No Brasil, estima-se que são cerca de 10 milhões de pacientes. Vamos começar esse nosso bate-papo aqui da seguinte forma. O que é exatamente, explique para o nosso espectador, o que é exatamente anemia falciforme? Então, a anemia falciforme, atualmente, né, usamos o termo doença falciforme, ela é hereditária, degenerativa crônica. E o que acontece? Chama-se falciforme devido à deformação nos glóbulos vermelhos do sangue. Daí o nome, porque o que acontece? As nossas hemácias normais, elas são redondinhas, né? A gente até fala que parece aquela balinha soft, que ela é redondinha, amassadinha no meio e maleável, consegue circular pelos vasos sanguíneos, levando oxigênio para todos os órgãos. No caso da pessoa falciforme, eu também tenho essa doença, ela se transforma em meia-lua, né, no formato de foice, e ela fica muito rígida, muito dura. Então, acaba entupindo os vasos sanguíneos e ali não recebemos oxigenação suficiente. E o primeiro sintomas disso, a reação disso, são dores nas articulações, principalmente nos pés, nas mãos, né? Então, muitas vezes o movimento de abrir e fechar a mão, andar, fica muito dificultoso, né? E o que acontece? A doença falciforme, ela não tem cura. É diferente de uma anemia normal, uma anemia carencial, falta de ferro, né? Quando você acaba não se alimentando corretamente, fica com aquela falta de ferro, você toma sulfato ferroso, complexo B, alimentação rica em ferro, né? E você se cura dela. No caso da doença falciforme, não. É uma doença que nascemos com ela, não tem cura até o momento, tem a expectativa do transplante de medula óssea, né? Mas ainda há várias restrições, nem todos têm acesso ao transplante, porque a medula só pode ser doada de irmão para irmão. E o que acontece? Mas tem controle, né? O especialista nessa doença é o hematologista. Você sabe nos dizer o número de pessoas que sofrem hoje com essa doença aqui no Brasil? Sim, no Brasil, olha, a grande preocupação são as pessoas que nascem com o gene dessa doença. Ela carrega o gene, mas não se manifesta. Então, a cada 35 paulistanos, um pode nascer com o gene alterado, né? Com essas hemácias e não ter sintomas nenhum, só descobrir quando casa com alguém que tem esse mesmo gene. E a cada 3.500 crianças, uma nasce com a doença, tem os sintomas, precisa fazer o tratamento, né? E aqui no Brasil, nós ainda não temos um número correto, porque ainda não temos um banco de dados único, que sempre exigimos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Mas somos em torno de, aqui no Brasil, 10 milhões de pessoas. Ô Sheila, eu tenho aqui a informação que essa doença é mais comum entre negros e miscigenados. Isso é verdade? Por que isso ocorre? Então, a doença é tendência maior na população negra, porque ela surgiu na África, no continente africano, e devido a uma mutação genética. O que aconteceu? Havia um continente que os habitantes estavam morrendo de malária. E aí o organismo deles começaram a criar células de defesa, que são as células em forma de S, né, em forma de foice, surgindo os primeiros traços falciformes. Aquelas pessoas que carregam o gene, como eu falei, e não tem sintomas nenhum. Mas com a história do nosso Brasil, né, os negros vieram dos navios negreiros, não vieram só para o Brasil, foram também para outros continentes, e a mistura entre negros e portugueses, indígenas, né, foram surgindo as miscigenações. E hoje, aqui no Brasil, a mistura é muito grande.
negro com japonês, com alemão, com holandês, né? A nossa mistura aqui no Brasil é grande. Então, qualquer pessoa pode ter. Nós temos famílias, né, mães dos olhos claros, né, família de Nisei, que também tem a doença falciforme. E aí a nossa grande luta é também quebrar esse estigma. Por quê? Por mais que, né, a gente fala que não tem preconceito, não tem discriminação, infelizmente a doença falciforme, ela sofre muito preconceito e discriminação. Para vocês terem ideia, o primeiro caso surgiu em 1910. Nós já estamos no século 21 e ainda é uma doença desconhecida na população e é uma doença mais antiga e mais comum. Então, muitas doenças, patologias que vieram depois, já tem programa formado, tem um conhecimento, tem a linha de cuidado toda formada. A doença, nós avançamos muito nessa questão, mas ainda tem muito a caminhar. Ô Sheila, vem uma pergunta aqui pra gente, para você poder estar dando a sua opinião, que uma criança de 11 anos, ela tem essa anemia falciforme e já sofreu 2 AVCs. A pergunta seria, a mãe pensa num transplante de medula. O que você pensa sobre esse tipo de desespero da mãe de transplantar uma medula? É viável? Vai conseguir, assim, ajudar nesse momento que a criança está passando? Então, o que acontece? Tem que ver se essa criança já chegou no ponto de não responder nenhum tratamento. No nosso caso, nós temos medicações como hidroxureia, né, transfusões de sangue. No caso dessa criança que já sofreu AVC, tem um protocolo que os médicos seguem. Então, assim, já antes do AVC, tem um exame que chama Doppler transcraniano, que indicava se essa criança teria a probabilidade, né, de ter ou não o AVC. Havendo isso, já começa com um tratamento alternativo, com essa medicação, ou então a chamada sangria, transfusões de sangue semanais. No caso dele, que já teve 2, como posso dizer, o transplante, se ela tiver um filho que seja compatível com essa criança, né? Mesmo que ele seja traço falciforme, tudo bem. Mas o que está acontecendo, e é uma coisa que a gente tem que trabalhar em cima, muitas mães acabam gerando outros filhos na esperança de ter um que seja compatível. E nisso acaba tendo 2, 3 filhos com a doença, né? Hoje está surgindo aí, por isso que tem que ter um pouco de paciência, a gente sabe que é desesperador, mas tem as terapias gênicas. O que significa isso? É trabalhar com a própria célula, a própria medula, né? Célula-tronco do paciente, da pessoa que vive com a doença. Então, eles vão pegar as nossas medulas, né? As nossas células, trabalhar nela, curar essa célula alterada e ela injeta no paciente novamente, aonde tem todo um termo técnico, né? Todo uma reestruturação no organismo. Mas são coisas que estão surgindo. Então, o que ela tem que fazer? Tem que conversar com o médico, tem que procurar outras informações. Se ela não tiver, se ela já tem um outro filho que não tem a doença, se ela já tem um outro filho que não tem a doença, tentar conversar com o médico para fazer uma investigação genética, né? Para saber se tem alguém na família que seja compatível a essa criança, aí já conversar, procurar pesquisa e aí sim dar encaminhamento do transplante. Se ela não tem um outro filho que seja compatível, tem que também conversar, pesquisar, porque corre o risco de ter outro filho com a doença, entendeu? Sheila, você é coordenadora legal da Associação Pró-Falcêmicos. Fala um pouco sobre o trabalho dessa associação, quando ela foi fundada e o que exatamente ela faz para ajudar aí as pessoas que sofrem com esse problema de saúde. Então, a PROF foi fundada em 25 de abril de 1998 por um grupo de pacientes que se encontravam, assim, esporadicamente no Hospital das Clínicas. E ao se encontrar em dia de consulta, de exames, eles começaram a observar várias dificuldades
né, de dificuldade de acesso ao tratamento, de dificuldade no conhecimento do próprio médico, que às vezes estavam acompanhando, da medicação, né, de toda a limitação que a doença causa. E eles começaram a se organizar, chamar outros pacientes, outros familiares, né, e conseguiram chamar a atenção da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, trazendo as suas demandas. E a associação, ela trabalha justamente nisso, na família e na pessoa que vive com a patologia, principalmente no autocuidado. Por quê? A doença, ela causa várias complicações, mas se o paciente, a pessoa que vive com a doença, ela tiver um bom tratamento, uma boa qualidade de vida, alimentação, né? Ela consegue, sim, um tratamento adequado, com acesso aos exames, às consultas, os exames específicos, né? Porque não é só o hematologista que nós passamos. Também tem que passar pelo cardiologista, oftalmo, ortopedista, porque é uma doença que causa várias deficiências. Então, quanto melhor o tratamento, melhor será a qualidade de vida dela. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Durante este ano de turbulência na economia brasileira, o setor empresarial foi um dos que mais sofreram aí com a crise. A Lilian Busato e o Fábio de Lima conversaram sobre esse tema com a Regina Fernandes, que é contadora e perita contábil. E a Regina falou sobre como você que é ou se tornou agora empresário deve planejar a contabilidade para 2021. Regina, o que é mais importante ao se planejar a contabilidade para o próximo ano? Por onde a pessoa deve começar? Eu sempre indico, né, que as pessoas devam começar fazendo uma análise do balanço dos anos anteriores com o balanço do ano atual, né, já que, apesar do ano não estar fechado, mas fazer esse balanço atual até o presente momento e começar a traçar as projeções para o próximo exercício. Ô, Regina, como é que a contabilidade ela pode identificar, né, os possíveis problemas e apontar, né, melhorias na gestão desde uma empresa até uma gestão também financeira de uma casa? Você poderia dar essa dica para o telespectador? Sim, existe muito um equívoco, né, da maioria dos empresários e da sociedade de achar que o papel do contador é apenas a apuração de impostos. Mas a grande verdade é que o contador, ele analisa todos os números, ele tem todas as informações de movimentação financeira da empresa e, através desses números, ele classifica em contas dentro da contabilidade que dá condição de entender como que está sendo aplicado esse recurso, aonde está sendo mais produtivo, aonde o empreendedor está perdendo dinheiro, aonde o dinheiro está ficando parado. Então, no dia a dia da contabilidade, quando a gente fecha os números, a gente tem condição de avaliar se naquele exercício, se naquele período ele teve um aumento de venda e um aumento de receita. A gente consegue avaliar através dos números contábeis se naquele exercício ele pagou muitos juros, ele ficou com o dinheiro muito tempo parado, se ele ficou com o dinheiro parado em estoque. E como que a gente observa isso? São através das compras, né? Como se dá a movimentação dentro de uma empresa. A gente, no dia a dia aqui, também observa muito que, às vezes, o empresário ele fala, olha, eu estou vendendo bastante, mas eu nunca tenho dinheiro no meu caixa. O que está acontecendo? A gente observa que ele tem muita mercadoria parada no estoque. Ele compra uma mercadoria com a margem de preço que ele vende, não cobre os custos da operação. Então, a contabilidade, através da operação dela, das atividades que ela desenvolve, ela tem condição de mostrar para o empreendedor exatamente como está sendo aplicado o recurso dele.
O ano realmente é um ano totalmente estranho, é um ano que vai ficar para a história da humanidade aí, de forma ruim, né, de forma negativa, mas é um ano histórico. E eu imagino que uma contabilidade sempre você trabalha ali fazendo comparativos com anos anteriores, com períodos anteriores, e eu imagino que esse ano, às vezes, a pessoa teve gasto que não estava orçado e de repente também deixou de gastar algo que estava orçado. Como você trabalhar essa contabilidade num ano com tantos imprevistos, num ano com tantas surpresas, num ano tão diferente também em questões orçamentárias, em questões contábeis? É meio que chover no molhado, né? Mas a primeira base seria, pega o balanço de 2019. Vamos olhar os números da empresa, e esse balanço é olhar ele não só sobre a ótica burocrática, mas olhar sobre uma ótica financeira efetivamente, tá? Então, pega o balanço de 2019 e olhe para os seus números e veja o que você fez de positivo, o que você fez de errado. E aí, frente a essa nova realidade que a gente vive, qual que é o plano da empresa para 2021? E aí, a partir daí que a gente consegue traçar novos caminhos para ter uma boa contabilidade. E fazer isso requer do empresário fazer o seu planejamento mesmo, fazer o planejamento operacional da empresa dele. E fazendo isso, não dá para ele fazer sozinho, né? Fazendo isso, ele é mais assertivo na operação e consegue corrigir rotas dentro do processo, mas é importante que ele também envolva as principais pessoas da equipe dele, né? Então, é o gerente de vendas, é a equipe do administrativo, é o gerente de marketing dele, porque a partir disso, a gente olha para o todo e a gente fala, olha, é esse caminho que a gente vai seguir. E olhando para qual caminho vai seguir, aí, olhando para os tributos, a gente também define qual o melhor regime tributário, qual o melhor lugar que ele deve estar, qual é o público-alvo que ele vai atender. Então, assim, a gente fala, né, quando a gente fala de balança, as pessoas olham só o imposto, as obrigações, tem tanta informação rica que o empreendedor pode tirar dali. Se ele olhasse mais para ele, com certeza ele teria muito sucesso assim, no trabalho dele. Ô, Regina, vamos falar um pouquinho sobre uma lei complementar a 175, né, que foi aprovada e sancionada recentemente, que ela estabelece uma diferenciação, né, de arrecadação de ISS. Você poderia estar falando isso para a gente? Sim. Essa é uma lei nova que surgiu. Ainda tem muitos conflitos, tá, sobre ela. Mas, de forma geral, ela diz que o imposto ele tem que ser recolhido na cidade em que as atividades efetivamente estão acontecendo. Essa é uma briga municipal, tá? Apesar de ter saído essa lei aí, ainda tem muita confusão nesse tema, muita confusão mesmo. Porque o que sempre diz não tem como eu garantir aonde a atividade está sendo executada. Principalmente quando a gente fala de serviços, né? Dependendo uma coisa é o serviço que você tem que ir em loco e tem coisas que são serviços que a gente consegue fazer de forma remota. Mas olhar para essa lei, e aí quando a gente fala de planejamento e a gente pensa na contabilidade do próximo ano, também é um ponto de discussão para o empreendedor entender em que lugar ele tem que ficar, né? Dá um exemplo, o empreendedor está instalado em Santo André, mas ele tem muitos clientes na capital. Talvez o melhor é ele migrar para a capital, porque já que ele vai ter que pagar impostos nos dois lugares. Então, também faz parte desse planejamento, né? Quando a gente fala de fazer esse balanço e analisar a empresa e traçar as rotas, é olhar tudo isso. E, Regina, quem ganha e quem perde com o sancionamento dessa lei complementar? Olha, difícil dizer quem ganha e quem perde, tá? Porque vira uma briga tributária muito grande. O empreendedor, ele vai sempre procurar, até porque o custo do Brasil é muito alto, né? A carga tributária é bastante alta para o empresariado do nosso país. Ele sempre vai buscar estar nas cidades onde ele tem o maior número de clientes e consiga pagar a menor carga tributária. No entanto, se a gente olhar de uma forma muito mais macro, ele pode sair de uma cidade que está gerando emprego e renda. E que aí, se gerar emprego e renda numa cidade, você também gera a economia local.
Eu acho que as capitais acabam ganhando mais. Se a gente pensar assim, as grandes capitais acabam ganhando mais, porque é onde tem um volume maior de transação de empresas e negócios. O empresário, ele sofre, porque ele tem que estar toda hora pensando, vou arrumar cliente mais em tal região, ou não, vou pagar mais imposto, ou não, eu tenho que me preocupar com mais uma alíquota, com mais uma obrigação. Então, acho que isso fica muito mais a cargo de ganhar, se a gente acha que ganha, né? É relativa essa afirmação, mas talvez os municípios acabam ganhando. Agora, Regina, você comentou que às vezes o empresário pode perceber, você até usou o exemplo, acho que de Santo André, pode perceber que estar em Santo André, aqui no ABC Paulista, já não é mais interessante para ele. Você acha, com a sua experiência nessa área contábil, de empresas, você acha que um empresário, muitas vezes, ele leva tão fundamentalmente em consideração o local de sediar a sua empresa por determinados impostos que ele tem que pagar? Você acha que com essa lei daqui para frente, muitas empresas realmente podem deixar a cidade que estão e se mudarem para outras só por causa dessa mudança da lei? Sim, o empresário, ele olha assim para isso, porque no final do dia é mais uma parte do dinheiro dele sendo consumido, né? Então ele olha qual cidade tem mais benefício ou incentivos fiscais para que eu opere de uma forma mais rentável, né? Então isso é uma prática assim do empreendedor olhar para isso. E é a tomada de decisão, é um dos instrumentos que se utiliza para tomar decisão. Regina, uma curiosidade que eu tenho, assim, quando a gente fala de contabilidade, de área de finanças, tudo isso a gente sempre escuta falar que seria bom se os nossos jovens, as nossas crianças, entendessem um pouquinho disso ainda na escola, né? Porque a gente se torna, às vezes, adultos totalmente leigos, né? Nessa área financeira, nessa área contábil. Você acha que seria realmente melhor para a população se houvesse, pelo menos, algumas orientações básicas, isso em disciplina escolar mesmo, das crianças, dos pré-adolescentes, para nós criarmos adultos um pouco mais responsáveis nessa área? Eu acredito que sim, acredito mesmo. Eu acho que a educação financeira deveria fazer parte de toda a vida educacional e formação de uma pessoa. E acredito também que uma matéria que deveria fazer muito parte da educação é o empreendedorismo. Às vezes as pessoas confundem o empreendedorismo em ser dono de empresa, mas o empreendedorismo é muito mais voltado à capacidade de se superar obstáculos e ter criatividade e inovação dentro do processo. Então, eu acho que esses dois conteúdos, né, se a gente conseguisse colocar nas escolas tanto finanças, educação financeira, como empreendedorismo, isso fizesse parte da rotina, né, fizesse parte de uma discussão familiar também, teríamos um país, uma sociedade com muito mais educação, né, com muito mais preparo para o mercado de trabalho, com muito mais preparo para empreender, quem realmente vai abrir o negócio, com muito mais preparo para organizar a sua vida como um todo. Eu falei do empreendedorismo porque a gente vê, né, tem muitos empresários que abrem os seus negócios e eles se enroscam no dia a dia, porque eles aprenderam a profissão deles, aquele, sei lá, o médico, ele aprendeu a ser médico, ele não aprende gestão de empresa. O arquiteto, ele aprende a profissão da arquitetura, né, mas ele não aprende gestão. E aí, quando ele abre um negócio, ou quando ele vai empreender, ou quando ele está numa posição de liderança, ele tem dificuldade de entender algumas coisas, justamente porque ele não tem familiaridade com a linguagem. E não é conhecer tecnicamente, né? Mas é ter familiaridade com aquela informação. É isso que você acabou de falar. Durante a pandemia, a gente sabe que teve, eu não estou agora me recordando números, mas os números de empresas que fecharam foram muito grandes. Só que em seguida, em setembro, numa das coletivas do governador, ele deu incentivo para novas aberturas de empresa, aonde ele isentou, né, de várias taxas. Com isso, teve mais aberturas de empresas do que o fechamento
fechamento durante a pandemia. Minha pergunta para você seria o seguinte: você acha que essas empresas, Regina, elas vão se manter, elas vão conseguir ter uma sequência em 2021? Porque, como você mesmo falou, as pessoas tiveram que se reinventar durante essa pandemia, criar ideias, mas não ter a experiência no assunto, né? Tá todo mundo correndo atrás do prejuízo. Com esse aumento de aberturas de empresas que superou o fechamento, você acha que consegue segurar isso em 2021? Ou em 2021 vai ter um fechamento muito grande dessas empresas que mal chegaram, né, a começar o seu giro aí de lucro do ativo e do passivo? Vamos lá. Teve muita abertura de empresas, sim, mas que a gente percebe que é uma migração de pessoas que ficaram desempregadas e que foram empreender ou estão trabalhando como PJ para algumas organizações. E isso é muito mais uma mudança de cultura, que o nosso país já estava passando por isso quando foi aberto os processos da MEI, da pejotização ou trabalhar a cultura do empreendedorismo na sociedade. Já vai estar falhando. Regina, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você, no começo da entrevista, você falou o quanto é importante do envolvimento da equipe. E eu concordo com você nisso. Já aconteceu de eu conversar com empresários e eu falar assim: você confia totalmente nos números que você tem em mãos? E ele fala: tem que confiar, né? Só que os números estão vindo ali da área de marketing, estão vindo da área comercial, estão vindo da área administrativa, são números diferentes. Se não houver o envolvimento da equipe, se não houver toda uma equipe ali trabalhando sério, todos os departamentos entregando dados confiáveis, por mais que você seja organizado na contabilidade, os números finais não batem, a conta não fecha no final, não é isso mesmo? É isso mesmo, eu diria que todos os números de todas as áreas são super importantes, mas o que reflete efetivamente a vida financeira da empresa é o número da contabilidade. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista aí muito interessante sobre um tema importante: a prevenção do câncer de próstata. O Fábio de Lima e a Priscila Silvério conversaram com o médico Antônio Carlos Pompeu, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E o doutor Antônio Carlos falou da importância de exames preventivos para um diagnóstico precoce que pode fazer toda a diferença em relação à cura da doença. E lembrando que Novembro Azul é um mês de alerta para o câncer de próstata, que mata cerca de 40 brasileiros todos os dias e que já são mais de 3 milhões de homens que sofrem com a doença no país. Para começar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor esclarecesse para o nosso espectador o que é a campanha Novembro Azul. É uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que visa uma conscientização sobre saúde do homem e, principalmente, sobre o câncer da próstata, que, como nós sabemos, é o câncer mais frequente dos homens idosos, depois de doenças de tumores de pele, que são menos agressivos, e que constitui a segunda causa de óbitos por morte por tumor nesta faixa etária. Portanto, é uma campanha extremamente importante, visto que, se nós diagnosticarmos tumores de próstata em fases iniciais, eles são curáveis. Quando em fases avançadas, a cura é improvável e os objetivos da medicina passam a ser aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Não há dúvida que os avanços da medicina foram tremendos nesses últimos 15 anos, mas doença avançada ainda constitui um problema para nós. A palavra de ordem para nós, portanto, é prevenção, e isto significa diagnóstico precoce. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, quem fala agora é a Priscila, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, então, sobre os exames que são necessários, então, para a detecção precoce, né, do câncer de próstata.
Antes disso, Priscila, gostaria de dizer que o câncer da próstata, nas fases iniciais, eles não dão sintomas, são assintomáticos, e esse é um problema, porque quando apresentam sintomas, e esses são relacionados à dificuldade miccional, alteração do jato urinário, queda do estado geral, por vezes anemia e por vezes dores ósseas, essas secundárias a filhotes do tumor, ou seja, metástases, que acontecem em fases avançadas. Então, pode-se suspeitar quando se tem esses sintomas, mas, na maioria, os tumores iniciais são assintomáticos. Então, o que nós preconizamos são exames preventivos. Para quem? Para homens, mesmo sem sintomas após os 50 anos, e aqueles que têm fatores de risco para tumor de próstata, que antecipem esses exames. Quem são estes? São os pacientes que têm antecedentes familiares, pai, ou têm relacionados irmãos, etc. Seu pai tem câncer de próstata, a expectativa de que a pessoa venha a ter é 2 vezes mais. Ele tem 3 parentes, é 10 vezes mais. Então, isso é um fator de risco. Um outro, existem certas controvérsias, mas são os indivíduos de etnia negra, são mais propensos, e de tal maneira que devem começar a fazer exames preventivos ao redor dos 45 anos. Como é que se faz esse diagnóstico? Pela entrevista. Todo o diagnóstico começa com entrevista, pelo exame físico. E o exame físico da próstata inclui o exame digital retal, que é o chamado toque retal, que já teve grande dificuldade de ser implantado, mas atualmente, graças a essas campanhas, esse conceito mudou muito. Os homens aceitam, assim como as mulheres, o exame ginecológico. O toque retal, porque ele nos mostra o tamanho da próstata, a consistência, se tem áreas endurecidas que são sugestivas de tumor. Então, esses pacientes com essas características, alterações da próstata, nós precisamos esclarecer. E provavelmente o exame a seguir será uma biópsia. Agora, temos outros exames, que é o PSA, que todos já ouviram falar, que é uma substância, aspas, que é fabricada pela próstata e que aumenta, em geral, em pacientes com doenças prostáticas e, entre elas, o câncer da próstata. De tal maneira, o indivíduo tem um PSA aumentado no exame de sangue, nós precisamos esclarecer. Isso é um processo benigno? Quando eu falo processo benigno, eu me refiro a uma prostatite, o próprio aumento benigno da próstata, depois de um relacionamento sexual do exame, mas pode ser câncer de próstata. Então, o diagnóstico se baseia nesse tripé, né? A história, o exame físico e exames laboratoriais. Como é que confirmamos o diagnóstico final? Se faz com uma biópsia, dirigida pela ultrassonografia. É um procedimento pouco invasivo e que nos dá o resultado definitivo. E, diante desse resultado, nós vamos caracterizar a seguir se esse tumor é localizado na próstata ou se ele já disseminou. Existem outros exames, estudos ósseos, a tomografia, ressonância, etc., que nos dão uma ideia se esse tumor está localizado à distância. Isso é importante porque o diagnóstico é distinto. Se é localizado, com chances de cura é 1, se for metastático, já inclui um tratamento sistêmico. Doutor Antônio, muitas pessoas que às vezes são diagnosticadas com câncer de próstata dizem que o primeiro sintoma diferente que acabaram sentindo foi no momento de urinar, a ardência, né, no momento de urinar. Fora esse sintoma, quais seriam os outros sintomas que podem ser indicativos que algo não está legal na próstata, na bexiga, e que a pessoa que está em casa passando por isso deve procurar imediatamente um médico? Perfeito.
A pergunta é muito oportuna. Agora, eu quero dizer que quando um paciente começa a apresentar ardor à micção, o primeiro diagnóstico para o médico, para o especialista de suspeição, é de uma infecção, sabe? Infecção urinária pode ser uma infecção prostática. Mas tudo bem. Esse sintoma pode ocorrer, não é o sintoma mais importante do câncer de próstata de maneira alguma, mas, em geral, são sintomas relacionados ao aumento da próstata, que envolve a uretra, canal urinário, né? Ela envolve a uretra. Quando ela cresce, ela comprime a uretra. Comprimindo a uretra, o paciente, a pessoa, passa a apresentar dificuldade miccional. Então, quando começa a apresentar, tem que fazer todos aqueles exames, fazer aqueles exames já relacionados para se fazer um diagnóstico. Isto em geral, a câncer localizado. Sangramento urinário, às vezes pode ocorrer, é mais raro, é muito mais comum no câncer de bexiga ou de rim, a presença de cálculos, etc. Agora, quando o tumor se dissemina, então ele, em geral, ataca a saúde global do paciente. Existe uma queda do estado geral, o paciente pode apresentar emagrecimento, anemia, mas principalmente no tumor ósseo é o aparecimento de dores ósseas. Então, os pacientes que têm dores ósseas, eles são idosos, claro, nós sabemos que os idosos podem ter dores ósseas de várias origens, mas surgiu essas dores, nós precisamos esclarecer. E os exames de imagem, chama-se cintilografia óssea, entre elas, ou a mesma tomografia, entre outros, pode nos diagnosticar, pode nos dar indicações se trata de tumor à distância ou uma outra patologia, como, por exemplo, as osteoartroses, que são tão comuns na pessoa idosa. O câncer de próstata, ele já atinge a pessoa com mais idade, né? Então, ali acima dos 60 ou não. Os jovens também podem ter essa doença. O indivíduo pode ter câncer de próstata em qualquer idade, mas o que eu quero dizer, assim, em termos percentuais, abaixo de 40 anos, apenas 5% dos pacientes com sintomas urinários têm câncer de próstata. Então, é bem mais raro. Então, a faixa de risco, e isso inclui, então, quem está com risco de ter câncer de próstata, nós usamos pacientes idosos. Uma curiosidade para vocês, um indivíduo que tem entre 70 e 80 anos, e hoje em dia isso é muito comum, nós vivemos mais, a chance do indivíduo ter um diagnóstico de câncer de próstata nessa faixa etária é de 15% a 20%. A chance do indivíduo com 70 a 80 anos vir a morrer de câncer de próstata, ele não tem diagnóstico ainda, é 3%. Esses são os números, esta é a realidade. Doutor, agora há pouco o senhor falou quanto, às vezes, um fator genético pode ser um alerta para que a pessoa procure fazer os exames até um pouco mais jovem, né? Já que ela teve um pai, um avô que teve problemas já de câncer de próstata. Fora o fator genético, quais outros fatores devem ser levados em conta para a pessoa se preocupar mais ainda com a possibilidade de sofrer de um problema como o câncer de próstata? Então, você veja, eu já me referi também à etnia negra, e também do paciente idoso, acresce um pouco a preocupação. Nós não temos um biotipo fundamental para o câncer de próstata, mas, curiosamente, os pacientes obesos têm mais chance de ter câncer de próstata do que os magros. Então, infere-se, inclusive, que é um fator de risco relativo para câncer de próstata a obesidade. Experiências mostram com animais de laboratório muito interessantes, injetando-se células de tumor prostático no subcutâneo de uns ratinhos gêmeos, eles desenvolvem o tumor de próstata debaixo da pele. Essa experiência foi vencedora de um principal evento mundial.
há alguns anos nos Estados Unidos. Então, o ratinho desenvolve o câncer debaixo do subcutâneo, debaixo da pele. Então, você pode palpar, pode medir. E passou-se a fornecer esses ratinhos N coisas, remédios, estresse, luz, interromper sono e também alteração da dieta. O fato observado é que os ratos que eram alimentados com alimentos ricos em gordura, esses tumores aumentavam de maneira muito expressiva. De tal maneira que, levando isto do campo experimental para a classe médica, para os homens, o que nós preconizamos? Olha, você tem risco de câncer de próstata, o que eu posso fazer? Você pode fazer exames preventivos? Sim. Mas, do ponto de vista de prevenção que possa ter algum valor, tenha uma vida sem estresse, evite gordura, durma bem. Eu sei que é difícil tudo isto, mas estas são as instruções que se pode dar a um indivíduo. Doutor Antônio, mais atividade sexual ou menos atividade sexual pode influenciar de alguma forma no surgimento da doença ou não tem nada a ver? Isso não tem muito a ver, mas serve de desculpa, né? Isso serve de desculpa. De um lado, os indivíduos hipersexuados dizem, olha, eu quero ter bastante sexo para evitar câncer de próstata. Tá bom, para ter uma desculpa. E o outro, porque as coisas não estão andando bem do ponto de vista sexual, olha, eu não convém ter esposa por problema de próstata, então vale isto. Mas, de fato, nós não temos uma relação de causa e efeito entre atividade sexual e câncer de próstata. O programa especial Rádio em Revista Jornal da Rede Alesp chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.